Gente, tudo bem? A gente acabou de terminar mais um encontro de práticas evolutivas e eu vim aqui para falar para vocês que o perdão é a nossa maior proteção e que a gente precisa revisitar crenças que a gente tem sobre ódio, preconceito e ressentimentos dentro de nós. Quando a gente fala de relações ancestrais, de conexões com os nossos ancestrais, a gente precisa entender que os nossos ancestrais passaram por coisas que muitos outros países, outros lugares estão passando hoje, que é esse cenário de guerra. Então, os nossos ancestrais, eles experienciaram guerras onde se precisava matar ou morrer, não tinha outra opção. E essas informações ficaram nas nossas células. Então, muitas das vezes a gente fala, eu não odeio ninguém, eu não tenho ódio por ninguém, eu não ressinto ninguém, né? E a gente precisa revisitar essas memórias celulares para saber o que tem introjetado em nós que pode estar carregando pesos que a gente nem sabe. Então, a nível consciente, a gente sempre fala que não. Ah, não, eu não tenho isso. Ah, não, eu não tenho aquilo. E por isso que o Theta Healing faz muito sentido, porque através das ondas teta, da frequência cerebral teta, a gente acessa justamente esses pontos cegos em nós. Esses pontos que contam de nós sem que a gente saiba muito. Sabe quando a gente se conecta com algumas pessoas e fala, ai, meu santo não bateu? Pode ser que seja a sua intuição fazendo um mapeamento ali, já, né, sentindo essa apatia perto dessas pessoas, essa repulsa, mas pode ser também que sejam memórias ancestrais, memórias celulares de preconceitos que a gente tem. Se a gente imaginar, quando a gente faz aquele teste genético, não sei se vocês já fizeram, aquele que você passa saliva na boca, você descobre muita genética ancestral com outras nacionalidades que você nem imagina. Às vezes você olha, tem japonesa, você fala, gente, da onde? Ela é 1% japonesa. E aí a gente vê o quanto a gente é diverso, né? Aparece polonesa, alemã, francesa, e você fala, gente, mas como essa mistura? E quando a gente pede para o nosso inconsciente se conectar com a nossa ancestralidade, né, com esse lugar, né, de conexão mais ampliada do que fomos, a que nações pertencemos, a gente acessa outras informações que não são a que a gente obteve com os nossos parentes. Né? Então, meu avô é contador de histórias, ele fala da nossa origem ser portuguesa, italiana, ele fala de uma origem indígena também, e tem mais uma que eu não lembro. Mas quando eu me conecto com uma herança holandesa. Então, assim, essa é a informação do meu DNA, a informação genética que eu acesso a partir da frequência cerebral teta, tá? Então, quando a gente se conecta com essa ideia de perdoar, é perdoar coisas que a gente nem sabe que fez. É perdoar coisas que a gente nem sabe que ressente. É perdoar informações invisíveis, informações que não estão acessíveis, para a gente poder seguir um pouco melhor. Né? Quando a gente fala de crenças, as crenças estão dominando a nossa vida. As crenças estão dizendo muito o que a gente deve ou não deve fazer e a gente faz. A gente só faz porque a gente acredita que aquilo pode ser benéfico, que aquilo faz sentido, sem entender o sentido real, entende? Quando a gente fala em crença limitante, a gente está falando de coisas que a gente acredita que não estão levando a gente para um bom caminho. Então, a gente limpar essas crenças, ressignificar memórias, ajuda muito a gente se conectar com a vida que a gente quer ter. Se a gente tem essa honra aos ancestrais, essa coisa de, meus ancestrais sofreram tanto, eu não quero passar pelo que eles passaram, ou esses pactos invisíveis que a gente tem, né? Se na família tem uma origem muito pobre, a pessoa não ganha dinheiro para poder não afrontar aquela família que não conseguiu posses financeiras. Às vezes você herda, oi Gilberto, às vezes você herda dívidas da sua família e aí você fica arrastando aquilo pela sua vida sem entender por que você tem aquela dívida que não é sua, né? Porque você não foi você que contraiu aquela dívida, mas aí você se sente pesado, você sente que não tem direito à felicidade, que você não merece posses financeiras, e aquilo vai virando uma coisa engastanhada que pode passar para outras gerações. Isso é muito sério, é muito pesado. Então, através do Theta Healing, de outras técnicas também que fazem esse reprocessamento de memórias, que faz essa ressignificação das memórias, dos traumas, que acessa padrão genético, que acessa padrão ancestral, a gente consegue trazer muita coisa para a superfície, coisa que está imersa no subconsciente,
e consegue transmutar, transformar e ressignificar. Então, assim, se você sente peso financeiro, se você sente que você está em padrão de repetição de trauma, é muito importante que você consiga olhar para isso, para poder liberar, tá? Eu quis passar aqui rapidinho para falar de perdão, porque a gente fala tanto de perdoar, né? As religiões defendem essa ideia, a gente tem que perdoar, mas aqui eu não falo desse contexto de perdoe seu agressor e traga ele para sua casa, seja feliz, não é sobre isso. É sobre perdão, principalmente perdão para nós, sabe? Perdoar a gente pelas escolhas que a gente faz, perdoar a gente pela nossa aparência, perdoar a gente pelas vezes que a gente critica a nossa aparência, sabe? É mapear aí que áreas da sua vida precisa de perdão, que coisas você precisa se perdoar por ter feito, que pessoas você precisa perdoar dentro do seu coração. Não porque você vai trazer a pessoa e falar, perdoa você, vem aqui minha vida. Não é isso. Mas é entregar o perdão, porque muita gente que fez mal para nós não vai pedir perdão, né? E a gente precisa acessar esse perdão dentro de nós, sabe? Entregar o perdão por nós, não pela pessoa, para o nosso bem-estar, para nossa tranquilidade, para o nosso coração ficar bem, entende? Então faça hoje o exercício do perdão. Entra na conexão. Eu já deixei aqui a meditação do Theta Healing em algumas práticas que eu gravei. Se conecta e você mesmo pode mapear isso dentro de você. É claro, gente, que você tem um apoio terapêutico vai te ajudar a alcançar lugares que sozinho você não vai. Porque chega uma hora que a nossa psique dá uma travada, assim, por proteção mesmo. Que o terapeuta tem um manejo e consegue te levar para lugares mais profundos. É a mesma coisa de você fazer um mergulho sem experiência e você ter um guia que vai mergulhar com você, um instrutor. Na terapia é a mesma coisa. Se você tem um terapeuta te conduzindo, você vai muito mais longe, em lugares muito mais profundos. Mas se você não tem condição de fazer uma terapia, você quer se trabalhar, você acessa o conteúdo e faça por conta própria. Você pode ter autonomia para conectar, né? Que na Igreja Católica fala muito do perdão, pedir o perdão pro padre, o padre dá o perdão, e você não pode comungar se você é pecador, né? Isso coloca a gente num lugar de ficar na mão dos outros, né? Eu preciso ir até algum lugar para ser perdoado. E não, você pode se conectar com Deus, conectar com a sua consciência e pedir perdão, pedir para que isso seja liberto, tá? Autonomia, gente, o que eu tenho feito aqui muito é falar de autonomia. A gente precisa aprender a fazer as coisas por nós. Quando a gente for dar mergulhos profundos, a gente chama os profissionais. Se eu tenho condição de financiar uma terapia, né, de custear uma terapia, eu vou de braço dado com o terapeuta. Se eu não tenho, eu faço com os recursos que eu tenho, tá? Da mesma maneira que às vezes a gente não tem recurso para fazer outras coisas e a gente dá um jeitinho. Então dê um jeitinho de você trabalhar. Trabalha sua psique. O psiquismo fala da nossa fortuna, ele fala da nossa abundância financeira, ele fala dos nossos relacionamentos. O psiquismo está dando a letra da nossa sobrevivência. Então a gente entender como o nosso psiquismo funciona, como as crenças funcionam, como os padrões funcionam, só vai garantir pra gente uma vida mais alinhada, uma vida de paz, uma vida de harmonia e de tranquilidade. E eu falo isso com toda certeza porque eu já passei por isso. São 8 anos na caminhada terapêutica, na caminhada da evolução, na caminhada espiritualista, para poder alcançar níveis melhores de consciência, para alcançar clareza de consciência. É isso que eu tô aqui para fazer. E o que eu puder ajudar com a minha lanterninha aí a iluminar por caminhos que eu já passei, eu vou fazer. Então eu tô muito aberta ao diálogo, aberta a trocar figurinhas, aberta a responder perguntas, pra gente junto caminhar, tá bom? Tenha uma boa noite de descanso. Quem tiver com energia muito pesada, tiver com algum problema, precisar resolver, coloca um copo de água do lado da cama, uma jarra. Se você não tiver cabeceira, você coloca no chão e você intenciona essa água para o seu espírito. A água é o maior transmutador de energias que tem. Então você pode colocar essa água, fala o seu nome e pede para a água transmutar, né? Transmutar energias que você não está conseguindo e oferece para o seu espírito essa água para reenergizar ele. E no outro dia você joga em água corrente. Pode ser no vaso, na pia, pedindo para que seja liberado todas as impurezas e tudo que tiver no seu campo que não faz sentido, você pede para a água levar embora. Faz isso a semana toda. Você vai sentir a sua energia se revitalizar, se revigorar, vai sentir mais ânimo, mais proteção, né? A água é a maior fonte de transmutação que a gente tem e de energização. O sal grosso é o mineral mais antigo, também ajuda muito a gente a dar uma equilibrada, tomar um banho de sal grosso.
O pessoal fala que o sal grosso tira energia boa e energia ruim, isso não é verdade. O sal grosso ele vai calibrar as coisas, né? Mas dá uma sensação às vezes de baixa energia, porque ele vem e limpa. Às vezes a gente tá muito pesado, aí a gente sente a coisa sair toda, por isso que dá uma sensação de fraqueza, de querer deitar. Mas o sal grosso sabe o que ele faz, ele é o mineral mais antigo do planeta. Então use esses recursos ancestrais. Isso não tem nada a ver com magia, com espiritismo. Isso é dom ancestral. Isso é coisa que a nossa alma sabe fazer, a gente lembra, e por isso que faz sentido quando a gente se conecta, tá bom? A gente veio nessa terra para cuidar da gente, e se a gente tem tecnologias ancestrais simples da terra, a gente tem que usar, tá bom? Um beijo. Até mais, gente.